Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um encontro de Matemática 2. Hoje a gente vai ter o nosso segundo encontro para exercícios. Lembrando que o primeiro encontro ele não foi gravado porque ele foi síncrono. Então a gente fez juntos os exercícios, a gente tirou muito para fazer de maneira conjunta. E como está sendo gravado, eu não vou necessariamente dar o tempo para vocês realizarem os exercícios. O que eu vou fazer vai ser mostrar o exercício, ler para vocês e demonstrar como que faz. Então eu peço para que você, nesse momento, em que o exercício, quando eu finalizar a leitura do exercício, que você pause e tente resolver ele sozinho. Na verdade, a partir do momento que eu demonstrar o exercício, é legal, interessante vocês pararem para vocês lerem, ver se vocês estão conseguindo interpretar o exercício da maneira correta, da maneira que vai levar à resolução do exercício, certo? Então vamos lá para mais uma aula de Matemática 2. Preparem seu material e bora! O primeiro exercício é um exercício do Enem. E a partir desse momento você já pode é, pausar o seu vídeo para tentar resolver, ler ele e resolver. Então vamos lá. Ele diz sobre uma indústria que fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função, simbolizada por CT, enquanto CT custo, né? Enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade que também é uma função, simbolizado por FT. Tá, então vamos lá. A gente sempre conversa que o Enem ele tenta contextualizar muito as coisas e isso acaba tornando o grau de dificuldade da prova maior. Se eles simplesmente pedissem para vocês resolverem a questão, seria muito mais fácil. Então você precisa literalmente interpretar nesse momento o que ele está te pedindo. Então a primeira coisa que ele fala é que ele sempre vende tudo o que ele produz. Então aqui nesse momento você não precisa mais se preocupar em você colocar uma quantidade de vendas muito altas e isso não fazer sentido porque ele não vai vender, que seria algo mais aplicado na realidade, certo? Então, bacana. E aqui ele também te dá uma função relacionada aos custos de fabricação, que seria CT. CT para representar custo, né? Seria uma sigla para custo. E também uma função para faturamento, certo? Vamos tentar ver o que ele vai nos pedir. O lucro total, LT, obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão LT de Q é igual a função do faturamento de Q menos o custo de Q. Então, o que ele está me dizendo é, o lucro é o que eu faturo menos o custo que eu tenho para produzir tudo aquilo. Considerando as funções de faturamento de Q igual a 5 vezes Q, e custo de Q igual a 2Q mais 12, como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Bacana, bacana. Então o que a gente tem que pensar aqui até certo momento, como a gente tem esse 12 fixo ali, vai ter uma certa quantidade de produtos que eu vou fabricar que mesmo vendendo eu vou ter prejuízo. Por exemplo, se eu fabricar somente um único produto, eu vou ter R$ 14 de prejuízo, enquanto eu vou ter R$ 5 de faturamento. Isso significa que o meu lucro total ele vai ser negativo. Então eu vou estar perdendo dinheiro, certo? Se eu produzir, digamos, dois produtos, eu também vou estar perdendo dinheiro. Porque meu custo vai ser de R$ 16, enquanto meu faturamento vai ser de R$ 10. E a pergunta é, qual que é a quantidade mínima de produtos que pode ser produzida para que não tenha prejuízo? Em outras palavras, quando que o meu faturamento é maior que meu custo, já que meu lucro total é faturamento menos o custo, né? E é isso que a gente escreve aqui. A gente coloca nossa função de lucro total. A gente tem que o faturamento é 5Q e o custo é 2Q mais 12 e a gente substitui essas funções para ter a função de lucro total em função de Q. E a gente tem que a função do lucro total é 3Q menos 12.
E a gente precisa que isso seja maior ou igual a zero, que seria o ponto em que não vai mais ter prejuízo. E a gente resolve a partir desse momento da maneira que vocês já conhecem. Então você vai somar 12 dos dois lados, vai ficar de um lado 12 menor ou igual a 3q. E para que isso seja verdadeiro, né, a gente vai dividir por 3 os dois lados, a gente vai ter que 4 tem que ser menor ou igual a q. Então a resposta é a alternativa D, 4 produtos. Vamos lá, próximo exercício. Agora da Unesp. Nesse momento você já pode pausar a nossa apresentação e o nosso vídeo e tentar realizar o exercício. Então vamos lá. Carlos trabalha como disc jockey, DJ, e cobra uma taxa fixa de R$ 100, mais R$ 20 por hora para animar uma festa. Daniel, ele tem a mesma função, ele também é DJ e cobra uma taxa fixa de R$ 55 mais R$ 35 por hora. E aí a pergunta é, a gente quer comparar os dois DJs, certo? E a pergunta é, o tempo máximo de duração de uma festa para que a contratação de Daniel não fique mais cara que a de Carlos é... Então o custo fixo de Carlos é maior do que o de Daniel, só que o quanto ele cobra por hora é menor do que o de Daniel. Então vai chegar um momento em que o Daniel, por ter um custo por hora mais caro do que o Carlos, vai ser mais caro do que o Carlos. E a gente quer saber exatamente qual que é esse ponto em que o Daniel vai começar a ser mais caro. Então o que a gente faz? Primeiro a gente vai comparar as duas funções. A gente quer encontrar até que ponto Carlos ele é mais caro que o Daniel. Então, 100 mais 20 vezes t maior ou igual a 55 mais 35t. E o que a gente vai fazer é, a gente vai subtrair 55 dos dois lados, subtrair 100 dos dois lados, e a gente vai ter 45 maior ou igual a 15t. E aí a gente vai ter que 3 tem que ser maior ou igual a t. Então, o que isso está me dizendo? Até festas que duram menos do que 3 horas, o Carlos é mais barato do que o Daniel. Para que Daniel, a partir de 4 horas. Não, minto. Até 3 horas, o Daniel é mais barato que o Carlos. A partir disso, o Carlos começa a ficar mais barato. Contratar o Carlos é mais barato do que contratar o Daniel. Então a questão é: se eu for fazer uma festa que dure mais que 3 horas, então eu vou com certeza contratar o Carlos, certo? Então, alternativa D, 3 horas. Vamos lá para a resolução de outro exercício do Enem. Bem contextualizado também. A partir desse momento você pode pausar o vídeo para tentar resolver. O gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos translados casa-aeroporto-casa, ou seja, que ele vai da casa para o aeroporto e depois volta para casa, gasta cerca de 10 horas em combustível nesse trajeto. Ele sabe também que um passageiro que não utiliza seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 80 com transporte. Suponha então que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias, para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento. O valor, em real, cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo de... Então aqui a pergunta é, quanto que eu posso cobrar de estacionamento para que compense que o passageiro do aeroporto utilize ainda esse estacionamento. Então o que eu vou fazer é, o passageiro que utiliza o carro dele, ele vai precisar deixar no estacionamento do aeroporto. Então ele vai gastar os R$ 10 mais duas vezes o valor de estacionamento. Por que duas vezes? Porque ele está pedindo preço num período de 2 dias, para deixar o carro lá por 2 dias. Então é 2 vezes o preço de estacionamento diário. E isso precisa ser menor ou igual a R$ 80, que é o preço que o passageiro gasta quando ele não utiliza o seu carro. Ele pega, por exemplo, um táxi, ele pega um Uber. E ele quer
encontrar qual ponto que isso ainda se mantém mais barato. A partir desse momento você também já sabe resolver. A gente começa a perceber que esse exercício é muito mais de você conseguir interpretar o que ele está te dizendo para você conseguir criar a inequação correta do que exatamente você resolver a inequação em si. Então aqui a gente vai ter, você vai subtrair 10 dos dois lados, a gente vai ter 2x menor ou igual a 70, e consequentemente a gente vai dividir 2 dos dois lados e a gente vai ter que x precisa ser menor ou igual a R$35. Então, alternativa A, R$35. Espero que você tenha acertado essa. Vamos lá agora para um exercício de resolução de uma inequação de segundo grau. Esse exercício ele não é contextualizado, ele é bem direto, ele é um exercício da Estude, então ele é um exercício para você treinar realmente a resolução da inequação. A gente tem aqui a nossa inequação, x mais 2 vezes x menos 3 menor do que zero. O que a gente vai fazer nesse momento vai multiplicar, né, todos os fatores, então x vezes x, que vai ficar x ao quadrado, x menos 3x, que vai ficar menos 3x, 2 vezes x, que vai ficar 2x, e mais 2 vezes menos 3, que vai ficar menos 6, menor do que zero. A partir desse momento, a gente pode somar, então menos 3x mais 2x vai ficar menos x, tendo x ao quadrado menos x menos 6, menor do que zero. A partir desse momento, o que você vai fazer ou você pode resolver por Bhaskara, ou você pode observar e conseguir resolver a sua inequação, ou você vai utilizar soma e produto, enfim. Você vai utilizar o método que você sente mais confortável para poder resolver. E o resultado vai ser x menor do que 3 ou maior do que menos 2. Um intervalo, então, de resolução. E a minha resposta, então, consequentemente, vai ser a letra A, que diz que o meu conjunto de solução ele é x pertencente aos reais, tal que x precisa ser menor do que menos 2 ou x maior do que 3. Certo? Alternativa A gente já conversou sobre a forma com a qual a gente determina e escreve a resolução de inequações. Está em nossa última aula sobre inequações. Agora vamos para um exercício do INSPER. E a gente apresentou no nosso primeiro encontro esse exercício, mas ele ficou para ser feito no segundo encontro, no momento em que provavelmente em Matemática 1 vocês já teriam visto a questão de conjuntos numéricos e etc. Eu vou apresentar para vocês como que vocês vão resolver esse exercício. E se vocês não tiverem visto ainda a questão de conjuntos numéricos, sinta-se à vontade para me avisar isso, para eu poder preparar uma aula para vocês e conversar sobre conjuntos numéricos, porque pode ser relevante para alguns exercícios na nossa frente também, daqui para frente. Então vamos lá, um exercício da INSPER. A partir desse momento você já pode travar o nosso vídeo e resolver você mesmo. Então, a figura a seguir representa a evolução dos milhares de unidades medidas de um produto em função do tempo, dado em meses, desde o seu lançamento. Então aqui a gente vai ter o tempo, aqui no nosso eixo X, e aqui no nosso eixo Y a gente vai ter unidades vendidas por milhar, né? Então aqui foram vendidas 20 mil unidades no tempo 1, e aqui foi vendido V no tempo 2. E ele me diz que o trecho correspondente ao intervalo 0 a T1 pode ser representado pela expressão y igual a 0,05x2. E o trecho correspondente ao intervalo T1 a T2, sem incorporar T1, é representado por y igual a menos 0,05x2 mais 4x menos 40. E ele pede o valor de T1. Certo. Então, ele está me falando aqui que as funções são diferentes, correto? As funções de venda são diferentes, ela muda a partir do momento T1. Ele quer que eu diga para ele qual que é o valor de T1. Então, T1 é o momento em que meu y está valendo 20 mil. E que eu posso pensar também que é o momento que as minhas duas funções têm o mesmo valor. Mas, e você pode igualar, por exemplo, as duas funções e resolver dessa maneira. Provavelmente vai dar certo.
Mas esse não é o caminho mais fácil. Se você ler o seu enunciado, ele engloba T1 na sua primeira função. Então, que é y igual a 0,05x ao quadrado. Então, o que você precisa fazer é, bom, eu tenho meu y, eu posso simplesmente substituir ele por 20 e encontrar o meu x. E é uma forma mais rápida de você resolver do que se você igualasse as funções para poder encontrar o valor de y que é igual. Se ele não te desse o valor de y, né, se ele não falasse que y no momento t1 vale 20, você teria que fazer dessa maneira, certo? Então vamos lá. Mas também não iria ficar tão mais difícil assim, enfim, você pode tentar fazer dessa maneira. Então, já que T1 está no trecho y igual a 0,05x ao quadrado, e o que me informa isso é essas chaves aqui, certo? Então, eu posso dizer que 20 é igual a 0,05 vezes T1 ao quadrado, que é o meu valor de T1 é o meu valor de x, exatamente no ponto em que vale 20, que é o que eu quero descobrir. Nesse caso, eu vou resolver a minha equação e descobrir que T1 ao quadrado é igual a 400 e, consequentemente, T1 vale 20. Então, alternativa D, 20. Agora vamos para uma questão da UTF-PR, que ele me diz, né? Se um ângulo é igual ao dobro do seu ângulo complementar, então a medida desse ângulo em graus é... A partir desse momento você pode travar para poder resolver. Esse exercício ele é completamente teórico. Então é de você saber o que é um ângulo complementar, ir atrás do que é um ângulo complementar, ter isso em mente. A única coisa que esse exercício ele te pede é que você saiba o que é um ângulo complementar. Então, beleza. Vamos resolver. Ele é o dobro do meu ângulo complementar. Então, y mais 2x é igual a 90. A gente tem dois ângulos, né? O ângulo complementar é 90. Então, y mais 2x é igual a 90. Ok. Os dois ângulos juntos formam 90 graus. Se ele é o dobro, então x tem que ser igual a 2y, porque vai ser igual ao dobro do seu ângulo complementar. Sendo assim, a gente pode substituir o x por 2y e encontrar y mais 2y igual a 90. Consequentemente, vai ter 3y dividido por 3 de ambos os lados e a gente vai ter y igual a 30. Se é o dobro do ângulo complementar, o que a gente vai ter que fazer é substituir o 30 por y para poder encontrar o x. E nesse momento é muito importante, porque você poderia ter errado aqui achando que a resposta vai ser 30, mas não. Não, o que ele está te perguntando é em relação ao x. X, sim, é o dobro do seu ângulo complementar. Então, x vai valer 60, que é igual a 2 vezes 30, que é o ângulo de y, o ângulo complementar de x. Os exercícios que eu preparei para vocês são esses. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver todos eles. Se vocês não conseguiram, me mandem uma mensagem que eu posso tirar as dúvidas de vocês. Sintam-se à vontade para conversar comigo, tá bom? Um abraço e boas férias para vocês. Desejo que vocês descansem durante esse momento de férias do cursinho que vocês vão ter. Mas que também estudem, que vai ser importante nesse momento para vocês poderem chegar na tão desejada vaga de vocês para o vestibular. Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Mesmo durante as férias, sintam-se à vontade para mandar mensagem, tá? Então, tchau, tchau, boas férias e bons estudos para vocês.